Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou indicar para vocês um filme cristão chamado A Jornada, uma viagem no tempo. Eu assisti esse filme, gostei bastante e como eu trouxe outros vídeos aqui no canal falando sobre filmes, eu achei interessante também trazer esse, já que eu também percebi que vocês gostaram bastante desse tema. E diferente de outros filmes que eu trouxe aqui, esse filme ele está mais acessível para todos assistirem, porque você encontra esse filme aqui no YouTube. Então você pode assistir de forma gratuita, dublado e o filme está completo. Então depois que você assistir aqui o meu vídeo, você pode vir aqui na descrição e clicar no link e assistir o filme completo. O personagem principal desse filme é Russell Carlyle, um professor de um seminário bíblico. E ele está escrevendo o seu livro. E um dos pontos desse livro é que a moral cristã pode ser ensinada sem a autoridade de Jesus Cristo. Então, Russell Carlyle está prestes a publicar o livro, mas ele precisa do aval de seus outros colegas, professores, diretores do seminário bíblico. Só que um de seus colegas, o professor Norris Anderson, faz uma objeção. Ele acredita que o que Carlyle escreveu pode gerar um impacto negativo nas futuras gerações. Para o livro ser publicado, ele precisa que todos os professores concordem, ele precisa do aval desses professores. E Carlyle fica bem contrariado com isso, porque ele gostaria de publicar o seu livro com o aval do seminário, porque assim o livro teria mais credibilidade. Ele até tenta publicar esse livro, mas não consegue. Então, o professor Anderson convida Carlyle para sua casa para explicar por que ele não concorda com esses pontos de seu livro. E chegando lá, o Dr. Norris Anderson mostra uma máquina do tempo que foi construída pelo seu pai. E aí nós podemos classificar esse filme como uma ficção científica, porque no filme mostra uma máquina do tempo e mostra uma viagem no tempo. Porque o professor Anderson propõe ao Carlyle que ele viaje no tempo 100 anos à frente. E ele não entende muito bem, ele até reluta um pouco, mas acaba aceitando. E ele faz uma viagem do ano de 1890 para o ano 2000. Quando ele chega no ano 2000, ele se depara com uma sociedade totalmente decadente. E ele percebe que realmente aquele ensino que ele propagou trouxe consequências terríveis. O ensino que ele trouxe, que o homem poderia viver moralmente bem sem Deus, foi colocado em prática, mas o resultado não foi nada do que ele esperava. Então, nesse caso, eles usaram esse gênero de ficção científica para trazer uma grande reflexão para nós, que já somos cristãos. E também é uma forma de evangelizar aqueles que ainda não são crentes. Então, aquele homem de 1890 se depara com um mundo totalmente novo no ano 2000. E ele fica completamente chocado com tudo que ele vê, tanto com as coisas tecnológicas quanto com o comportamento das pessoas. Dois pontos do filme que eu achei muito interessante, que mostra realmente que não adianta você ensinar boa moral sem falar de Cristo. Ele estava em um parque e ele compra um cachorro quente. E ele deixa esse cachorro quente do lado, assim, coloca no banco onde ele estava sentado. E vem uma garotinha e rouba esse cachorro quente. Quando ele se dá conta, ela já está correndo e indo embora com o seu cachorro quente. Ele corre atrás dela. E quando ele consegue segurá-la, ele questiona, indaga, por que você está fazendo isso? Isso é errado. Roubar é errado. E aí a garotinha vira para ele e fala: Quem disse isso? Quem disse isso? E ela sai correndo e ele fica refletindo: Deus disse isso, Cristo disse isso. Aí que está o perigo de tirar a autoridade de Cristo da vida das pessoas, porque elas fazem as coisas e não sabem mais o porquê. Então elas começam a tentar ser boas e levam esse mérito para elas mesmas. Quando nós acreditamos nas coisas com base na autoridade, significa que nós confiamos naquela pessoa que contou aquilo a nós. Quando nós ensinamos uma criança que roubar é errado, nós temos que complementar e continuar. Roubar é errado porque Deus não se agrada disso. Mas muitas vezes nós temos medo, nós temos vergonha, medo de falar sobre Cristo abertamente. Nós temos medo do preconceito, nós temos medo de ser mal interpretados, e com isso nós vamos tirando a autoridade de Deus. Nós só falamos até certo ponto e depois não falamos mais. Por que que eu não pratico certas coisas?
Por que que eu fujo da imoralidade sexual? Por que que eu fujo dos prazeres carnais? É porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou boazinha? Não, é porque Deus diz para eu fazer isso. Eu faço isso porque eu quero agradar a Deus. E porque Cristo vive em mim. Porque eu confesso Cristo como meu Salvador. Então não adianta nós sermos bonzinhos, termos uma boa moral e não confessarmos Jesus como nosso Salvador. Muitas pessoas estão indo para o inferno. Muitas pessoas estão perdendo a salvação porque nós não pregamos. Nós achamos que nós temos que pregar somente para quem está afundado num vício, nas drogas, mas nós temos que pregar também para aquela pessoa que é boa, mas ela precisa de um Salvador. Ela precisa confessar Jesus Cristo. E o Carlyle se encontrou nessa sociedade em que ninguém mais queria saber de Deus, as pessoas eram autossuficientes. E até mesmo na igreja, ele se deparou com uma igreja apática, uma igreja que estava mais preocupada em programas corriqueiros, em diversão, em ocupar o seu tempo com muitas atividades, mas não estava preocupada com aquilo que realmente importa. E isso ficou claro em uma cena em que ele vai evangelizar junto com as pessoas da igreja. E nesse evangelismo, porta a porta, as pessoas convidavam para eles irem ao culto, frequentarem a igreja, mas em nenhum momento eles falavam da palavra de Deus. Eles somente mostravam aquela lista de atividades e de coisas divertidas que a igreja poderia oferecer. O atrativo para ir à igreja não era a mensagem da cruz, não era Cristo. Uma das atividades do pessoal da igreja era ir ao cinema. Então, todas as segundas-feiras, eles se reuniam na igreja e se deslocavam até o cinema e assistiam um filme secular qualquer. E Carlyle foi assistir o filme também, só que ele ficou chocado com aquele filme. Enquanto todos estavam se divertindo lá na sala de cinema, achando tudo muito legal, ele estava boquiaberto com o que estava vendo, chegando ao ponto de até mesmo sair correndo daquela sala de cinema, porque ele não conseguia mais ver aquilo. E ele chegou lá no saguão do cinema e falou para os funcionários do cinema: vocês precisam tirar esse filme de circulação, vocês precisam tirar esse filme de cartaz, porque ele está falando mal de Deus. Né? Para ele, aquilo era uma blasfêmia. E isso mostra o quanto nós estamos indiferentes com aquilo que nós vemos. Às vezes nós estamos vendo pessoas blasfemando em filmes, o pecado sendo pregado, sendo normalizado, e a gente está lá dando a nossa audiência para isso. Então, esse filme traz muita reflexão dessa indiferença nossa, né, como cristão, como igreja, a tudo isso. Nós estamos lá fazendo parte da plateia, aplaudindo tudo isso como se fosse normal. E aí o evangelho vai perdendo sentido, porque não tem mais uma mudança. As pessoas podem continuar fazendo o que elas fazem, sendo o que elas são, e isso não vai interferir em nada. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Em Romanos 12:2 está escrito que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas que nós devemos ter a nossa mente transformada. A nossa mente precisa ser renovada. A responsabilidade de mostrar Deus às futuras gerações é nossa. Deus, ele sempre falava: fale da palavra, pregue, ensine o seu filho, ensine andando, deitado, acordando, comendo, em todos os momentos. A palavra de Deus, ela tem que estar estampada em você. Porque senão vai acontecendo isso. As pessoas, elas vão se esquecendo de Deus. Deus, ele vai perdendo autoridade na vida dessas pessoas e tudo vai virando normal. Nós não temos que ter medo nem vergonha de falar de Deus, de falar a verdade. Então eu indico esse filme para vocês, que vocês possam refletir bastante, que ele possa de alguma forma edificar a vida de vocês. E se você gostou desse vídeo aqui, comenta, curte, compartilha com outras pessoas, e se você assistiu o filme, não esquece de vir aqui compartilhar a sua opinião também comigo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.